Você já parou para pensar para onde vai o lixo que você joga fora todos os dias? Para a maioria das pessoas, é um serviço invisível. Mas para os investidores, por trás dessa operação diária, existe um dos negócios mais resilientes, lucrativos e difíceis de competir do mundo. Hoje, vamos fazer uma análise na gigante deste setor, a Waste Management, ou simplesmente WM. A WM não apenas coleta seu lixo. Ela é uma fortaleza empresarial com um domínio quase monopolista em ativos insubstituíveis, uma máquina de geração de caixa e uma estratégia de crescimento que vai muito além dos aterros. Neste vídeo, vamos dissecar a tese de investimento completa na Waste Management. Se você quer entender como um negócio considerado sujo pode ser uma das operações mais limpas e previsíveis para um portfólio, fique comigo até o final. Vamos começar. O fosso econômico, a vantagem competitiva insuperável. Para entender a WM, primeiro precisamos entender o seu fosso econômico, ou seja, suas vantagens competitivas. Warren Buffett adora empresas com fossos largos e profundos, e a WM é um exemplo clássico. Seu fosso é construído sobre dois pilares quase inquebráveis. O primeiro pilar, e o mais importante, são os ativos intangíveis, especificamente, suas licenças para operar aterros sanitários. Pense nisso. Quem quer um novo aterro sanitário construído no seu bairro? Ninguém. Esse fenômeno é conhecido como NIMBY, Not in my backyard, não no meu quintal. Por causa de regulações ambientais extremamente rígidas e da oposição pública, conseguir uma licença para um novo aterro hoje é quase impossível. O resultado? O número de aterros sanitários nos Estados Unidos despencou drasticamente. A WM possui ou opera cerca de 262 aterros. Isso é 25% a mais que seu concorrente mais próximo, a Republic Services. Esses aterros não são apenas buracos no chão, são ativos estratégicos, insubstituíveis, que dão à WM um poder de precificação imenso. Seus concorrentes menores, que não possuem aterros, são forçados a pagar taxas de descarte para a WM. Eles literalmente pagam ao seu maior competidor para poderem operar. O segundo pilar é a vantagem de custo, que vem da sua densidade de rota. Imagine um caminhão de lixo. Se ele precisa percorrer 10 km para atender um único cliente industrial, o custo é alto. Mas se nesses mesmos 10 km ele atende 500 casas e 20 comércios, o custo por cliente despenca. Com sua escala massiva, a WM domina mercados locais, otimizando rotas e diluindo seus custos fixos, como manutenção de caminhões e aterros, sobre uma base de clientes muito maior. Isso cria uma barreira de entrada natural. Um novo concorrente não consegue competir em preço e eficiência sem uma escala similar, que leva décadas para construir. E esse fosso agora se estende para um novo mercado, o de resíduos médicos, que também depende de licenças e escala para ser lucrativo. Resumindo, o fosso da WM é real, durável e a base de todo o seu poder econômico. Estratégia e perspectivas. Mais do que apenas lixo. Com um fosso tão poderoso, a WM poderia simplesmente se acomodar. Mas a gestão tem sido proativa, focando em otimizar o negócio principal e expandir para novas fronteiras. A estratégia dele se baseia em 3 pilares de crescimento. Primeiro, a otimização do negócio principal. Nos últimos anos, a gestão focou em gestão de rendimento. Isso significa usar sua força para aumentar os preços consistentemente acima da inflação, ao mesmo tempo que otimiza custos. Eles souberam traduzir o crescimento da economia americana em mais volume de resíduos e margens de lucro maiores. Segundo, expansão estratégica através de aquisições. A WM é uma consolidadora natural em um setor fragmentado. Em 2020, eles compraram a Advanced Disposal, a quarta maior do setor, solidificando ainda mais sua liderança. Mas o movimento mais ousado veio em 2024,
a aquisição da Stericycle por mais de 7 bilhões de dólares. Isso não foi apenas comprar um concorrente, foi entrar em um mercado adjacente e altamente especializado, o de resíduos médicos. Hospitais, clínicas, laboratórios, todos produzem resíduos que precisam de manuseio e descarte especiais com regulações ainda mais rígidas. A Stericycle era uma empresa com problemas operacionais. E a tese da WM é clara: aplicar sua excelência em logística e eficiência para transformar o negócio, buscando centenas de milhões de dólares em sinergias. É uma aposta de alto risco, mas com um potencial de retorno enorme. E o terceiro pilar, que está redefinindo o futuro da empresa, é a liderança em sustentabilidade que gera lucro. A WM está investindo quase 3 bilhões de dólares para transformar seus aterros em centros de energia limpa. O gás metano liberado pela decomposição do lixo é um potente gás de efeito estufa. A WM está capturando esse gás e convertendo-o em gás natural renovável, GNR, um combustível limpo. Eles não só usam esse combustível em sua própria frota de caminhões, reduzindo custos e emissões, como também o vendem no mercado. A meta é gerar até 500 milhões de dólares em EBITDA, apenas com projetos de GNR, até 2027. Além disso, eles estão modernizando suas operações de reciclagem. O modelo antigo, dependente dos preços voláteis das commodities, está mudando para um modelo de pagamento por serviço, mais estável e lucrativo, com uma meta de gerar 300 milhões de dólares em EBITDA. A WM está transformando o que antes era um passivo ambiental em um ativo gerador de receita. Essa é a estratégia de uma líder de setor olhando para o futuro. Drivers de lucro e força financeira. Ok, a estratégia é impressionante. Mas como exatamente a WM ganha dinheiro? E quão saudável financeiramente ela é? Os drivers de lucro são simples e poderosos. O principal driver é o preço. Graças ao seu fosso econômico, a WM tem a capacidade de aumentar seus preços ano após ano, de forma consistente. Em 2023, com a inflação em alta, eles conseguiram repassar preços excepcionais, protegendo e até expandindo suas margens. O segundo driver é o volume. O crescimento econômico geral significa mais construção, mais consumo, mais produção industrial e, consequentemente, mais lixo a ser gerenciado. É um negócio que cresce com a economia. O terceiro é a eficiência e aquisições. Cada otimização de rota, cada sinergia extraída de uma aquisição como a da Stericycle, contribui diretamente para a lucratividade. Isso nos leva à sua força financeira. Ao olhar para o balanço, um número pode assustar: a dívida. No meio de 2025, a WM tinha cerca de 24 bilhões de dólares em dívidas. Mas, para uma empresa como a WM, o número absoluto da dívida não conta a história toda. O que importa é a sua capacidade de pagar essa dívida. E é aqui que a WM brilha. A empresa é uma verdadeira máquina de gerar fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é o dinheiro que sobra para a empresa depois de pagar por todas as suas operações e investimentos. A previsão é que a WM gere quase 19 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre acumulado entre 2025 e 2029. Isso coloca a dívida em perspectiva. A relação dívida bruta sobre EBITDA da empresa está em torno de 3,2, com a meta de ficar entre 2,5 e 3. Um nível perfeitamente saudável para um setor com receitas tão previsíveis. Não há preocupação com a capacidade da empresa de honrar seus compromissos. Pelo contrário, a questão é outra. Alocação de capital. O que eles fazem com tanto caixa? A política de alocação de capital de uma empresa diz muito sobre sua gestão e seu foco nos acionistas. A WM adota uma abordagem equilibrada e disciplinada. Historicamente, cerca de metade do capital foi para despesas de capital, ou CAPEX. Isso significa reinvestir no próprio negócio. Caminhões mais modernos e eficientes,
tecnologia para otimizar rotas e, mais recentemente, os grandes investimentos em usinas de gás natural renovável e instalações de reciclagem. O restante do capital é dividido entre aquisições para impulsionar o crescimento, como já vimos com a Stericycle, e retornos diretos aos acionistas. A AWM tem um longo histórico de pagar e aumentar seus dividendos. Além disso, a empresa também recompra suas próprias ações, o que reduz o número de ações em circulação e aumenta o valor para os acionistas restantes. Essa política mostra uma gestão que sabe equilibrar o crescimento futuro com a recompensa aos seus investidores no presente. E falando em gestão, a liderança é estável, com o CEO Jim Fish no comando desde 2016. Mesmo com uma transição planejada para a posição de CFO em 2025, não se espera nenhuma mudança drástica nessa estratégia disciplinada de alocação de capital. Pontos de atenção: riscos e incertezas. Mesmo uma empresa de alta qualidade como a AWM enfrenta desafios. Vamos detalhar 4 principais pontos de atenção. Risco número 1. Risco de integração de aquisições. A aquisição da Stericycle é transformadora, mas não é isenta de riscos. A Stericycle era uma empresa que enfrentava problemas operacionais. Integrar um negócio tão grande e complexo e extrair as sinergias prometidas é um desafio de execução gigantesco. Se a gestão falhar aqui, pode ter pago caro demais por um ativo problemático. Risco número 2. Concorrência e pressão sobre as margens. Embora a AWM seja a líder, ela ainda compete com players regionais e locais que podem ser agressivos em preço para ganhar contratos. Além disso, as margens de lucro atuais da AWM estão em níveis recordes. A questão é, quão sustentáveis são essas margens? Uma normalização dos preços ou um ambiente econômico mais fraco poderia pressioná-las para baixo. Risco número 3. Tendências de longo prazo. A sociedade está mudando. Há uma pressão crescente por lixo zero, maior reciclagem e redução geral de resíduos. A longo prazo, isso poderia significar um menor volume de lixo de alta margem indo para os aterros da empresa. Embora a empresa esteja se posicionando bem na reciclagem e energia renovável, uma mudança estrutural no volume de resíduos é um risco a ser monitorado nas próximas décadas. Risco número 4. Volatilidade das commodities. Uma parte da receita da AWM vem da venda de materiais reciclados, como papelão, plástico e alumínio, e de energia renovável. Os preços desses produtos podem ser voláteis e são influenciados por fatores globais fora do controle da empresa, o que pode causar flutuações na receita e no lucro. Esses riscos são reais e não devem ser ignorados. Eles formam a base da tese de urso, bear case, e precisam ser ponderados contra os pontos fortes da empresa. Conclusão: a tese de investimento resumida. Então, vamos juntar todas as peças. O que temos com a Waste Management? Do lado positivo, a tese de touro, bull case, é clara e poderosa. Temos uma líder de mercado com um modelo de negócio estável e essencial. Ela possui um fosso econômico amplo e durável, baseado em ativos de aterros insubstituíveis e vantagens de custo de escala, o que lhe confere um poder de precificação excepcional. A gestão está executando uma estratégia inteligente, expandindo para o promissor mercado de resíduos médicos e transformando a sustentabilidade em um centro de lucro com investimentos em gás natural renovável e reciclagem. Tudo isso é sustentado por uma fortaleza financeira que gera um fluxo de caixa massivo, que é alocado de forma disciplinada para crescer e recompensar os acionistas. Do lado negativo, a tese de urso, bear case, aponta para os riscos. A integração da Stericycle é um grande desafio de execução. A competição e a possibilidade de as margens recordes se normalizarem podem limitar a lucratividade futura. E, a longo prazo,
tendências sociais de redução de resíduos e a volatilidade dos preços das commodities são incertezas que pairam no horizonte. A questão central para o investidor é esta: a força do seu negócio principal, combinada com as novas avenidas de crescimento na área da saúde e sustentabilidade, é suficiente para superar os riscos de execução e as tendências seculares? Espero que esta análise tenha sido útil para você. O negócio de gestão de resíduos é muito mais complexo e interessante do que parece à primeira vista. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais análises como esta, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E agora, eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo. Qual a sua opinião sobre a Waste Management? Você vê mais oportunidades ou mais riscos na estratégia da empresa? Acredita no sucesso da aquisição da Stericycle? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Lembrando sempre que este vídeo tem caráter puramente educacional e não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria pesquisa. Obrigado por assistir e até a próxima.